para falar de todas as regiões. E para isso, quem já está aqui com a gente é o meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges. Guilherme, boa tarde para você. Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui com você. Prazer o nosso também. Guilherme, quais são os destaques, hein? Muita gente já quer folgar, sextou e está querendo saber como é que fica o tempo. Então, Kelly, o que acontece, né? Falando um pouquinho de chuva, Kelly, primeiramente, tá? A gente vai ter, pode-se dizer assim, um final de semana de tempo mais instável nos extremos brasileiros, tá? Começando por essa sexta-feira. Destaque importante, principalmente dessa sexta-feira e desse sábado, é que a gente vai ter a chuva avançando de maneira mais efetiva pelo sul do Brasil. Isso vai ser potencializado por uma frente fria, Kelly, que vai começar a migrar mais lentamente a partir do final dessa sexta-feira, avança de maneira mais efetiva no sábado pelo estado gaúcho, principalmente pelo Rio Grande do Sul, causando essas instabilidades. E ao longo do final de semana, Kelly, essas instabilidades vão ganhar um pouco mais de força nessas áreas do sul do Brasil pelo deslocamento dessa frente fria mais lento. E esse sistema ele vai puxar um pouquinho de umidade lá da faixa norte brasileira. E essa combinação sempre um pouco de chuva para a região centro-oeste, estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, oeste, né? E para a região norte, alguns estados ali como Rondônia, Acre e também faixa mais ampla do Amazonas devem ter um pouco mais de instabilidade por essa combinação meteorológica ao longo, pode-se dizer assim, de todo o final de semana, Kelly. E outro destaque importante é para o litoral nordestino, que fica com essa circulação do mar para o continente muito presente e muito característica também nessa época do ano, que favorece a ocorrência de pancadas de chuva, e isso deve se manter mais para o final também desta sexta-feira, deve continuar de maneira muito efetiva ao longo do sábado e também do domingo, Kelly. Guilherme, vamos para um lugar onde está fazendo calor. 31 graus agora em Goiânia, a gente traz imagens ao vivo. O que a gente pode dizer para os moradores, hein? Olhando essa porção mais central brasileira, Kelly, é um destaque muito importante, né? Nessa época do ano, a gente tem essa condição de tempo muito seco, umidade relativa do ar ficando em níveis críticos, né? E a gente deve verificar isso de maneira muito efetiva ao longo do final de semana como um todo. A gente deve ter um sábado e um domingo de tempo bastante seco nessa porção mais central brasileira, pegando mais o interior do sudeste, pegando também essa região mais leste do centro-oeste, pegando mais ali a região leste do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, porção mais norte do Mato Grosso do Sul e também boa parte do interior nordestino e também a faixa mais sul da região norte, principalmente nos estados do Tocantins e sul do Pará. Para essas porções, Kelly, a gente vai ter essa condição de tempo permanecendo seco ao longo do final de semana e com essa mesma característica dos últimos dias e também que é muito normal do inverno, umidade relativa do ar ficando abaixo dos 30% nos horários mais quentes do dia, de algumas regiões aí até a intensificação dessa queda é mais significativa, ficando abaixo dos 20%. Importante reforçar a hidratação quem está em Goiânia e também em amplas áreas dessa região central. Pois é, vamos dar uma espiadinha agora como é que está a capital paulista, com imagens ao vivo. Neste momento em São Paulo, a temperatura é de 23 graus. E olha só, o que a gente pode dizer, hein, para os moradores de São Paulo e também para os paulistanos? A tendência, Kelly, é que a gente tem um final de semana bastante seco no estado de São Paulo como um todo. E para a capital paulista também a mesma condição, tá? A gente vai ter, Kelly, essa condição, pode-se dizer assim, de umidade relativa do ar ficando abaixo dos 30% nos horários mais quentes do dia, até para a faixa leste, pegando a capital, chega próximo dos 30 ali, né? Então, consequentemente, está bastante seco na parte da tarde. Então, para quem está no estado de São Paulo e também na capital paulista, é importante reforçar a hidratação, justamente por essa característica do tempo bastante seco, sem previsão de chuva ao longo do final de semana. E outro ponto importante, Kelly, é para as temperaturas baixas pela manhã. Isso é bem característico dessa época do ano. Céu limpo, madrugada e noite maiores favorecem essa manhã com temperatura mais gelada pela manhã. A gente deve ver essa configuração também ao longo do final de semana. Pois é, né? Sai de casa com um monte de blusa, depois vai tirando durante o dia, né? Porque o tempo vai mudando. Vamos agora para Minas Gerais, dar uma espiadinha lá em BH, em Belo Horizonte, neste momento 23 graus. E olha, Guilherme, nos últimos dias não tem mudado a configuração do céu, sempre azulzinho sem nuvens. E isso que deve continuar ao longo do final de semana também, tá, Kelly? Tanto para a capital Belo Horizonte quanto para o restante do estado mineiro, seguem embebidos nessa massa quente que falei para você, muito parecido com o interior paulista e também com boa parte da região central brasileira. Essa massa quente mais seca que é natural dessa época do ano, bastante presente.
A gente vai ter um final de semana na capital Belo Horizonte com temperaturas chegando aos 25 no sábado, chegando aos 24 no domingo, mas a gente tem uma de sábado e mínima de 12 no domingo. As mais baixas, assim, parecido com a capital paulista, muito por esse céu muito limpo, esse céu azulzinho, como você muito bem colocou, né? Essa configuração que é natural de agora, e isso deve seguir ao longo do final de semana de tempo seco, e reforçar a hidratação nos horários mais quentes do dia. Muito obrigada, Guilherme, pela previsão do tempo, pelas informações. Um ótimo final de semana para você. Obrigado, Kelly. Bom final de semana para você e para toda a audiência. Obrigada mais uma vez.